Numa noite fria nasceu uma estrela. No humilde presépio o amor se revela. Criança divina, promessa de salvação, nosso Senhor Jesus em carne e coração. E nasceu, morreu e ressuscitou, Cristo Salvador, nossa luz e esperança em meio à escuridão. Pra nos guiar, nos amar e nos redimir, Jesus, Filho de Deus, nosso eterno povo. Nasceu em Belém, cidade de Davi, esperança e luz para quem crê e viu. O mundo em trevas encontrou redenção. A estrela brilhou, anunciando a salvação. E nasceu, morreu e ressuscitou, Cristo Salvador, nossa luz e esperança em meio à escuridão. Pra nos guiar, nos amar e nos redimir, Jesus, Filho de Deus, nosso eterno povo. Introdução. Quem é Jesus Cristo? Vocês sabem quem é Jesus Cristo? Ele é muito mais do que uma figura histórica ou um personagem religioso. Na verdade, a Bíblia nos diz que Jesus é Deus encarnado. Isso significa que ele é o próprio Deus em forma humana. Em João 1:1, a Bíblia nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tópico 1. Será verdade que Jesus era Deus? Agora, vamos explorar mais a fundo essa ideia de que Jesus era Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Em Mateus 14:33, vemos que Jesus foi adorado, o que seria inaceitável se ele não fosse divino. Em João 8:58, Jesus se declara Eu sou, igualando-se a Deus Pai. E em João 10:30 e 38, ele afirma que é um com o Pai. Há muitas outras passagens que mostram a divindade de Jesus. Tópico 2. O que fez Jesus dos 12 aos 30 anos de idade? Agora vamos explorar um período menos conhecido da vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. O que ele fez durante esse tempo? A Bíblia nos diz que ele viveu em Nazaré, trabalhando como carpinteiro até o início de seu ministério. Muitos teólogos acreditam que ele também estudou as Escrituras e se preparou espiritualmente para o que estava por vir. Tópico 3. Por que Cristo teve que morrer? Agora vamos falar sobre a morte de Jesus. Por que ele teve que morrer? A Bíblia nos diz que a morte de Jesus era necessária para pagar o preço pelos nossos pecados. Em Lucas 24:44 a 48, Jesus disse aos seus discípulos: era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Tópico 4. Que quer dizer seguir a Cristo? Por fim, vamos falar sobre o que significa seguir a Cristo. Será que é apenas uma questão de ir à igreja ou seguir algumas regras? Não. Seguir a Cristo significa renunciar a tudo por amor a Ele e estar disposto a morrer por Ele, se necessário. Em Lucas 14:25 a 33, Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, queridos alunos, vimos hoje que Jesus Cristo não é apenas uma figura histórica, mas o próprio Deus encarnado. Ele viveu uma vida perfeita, morreu por nós e nos chama a segui-lo de todo o coração. Que possamos responder a esse chamado com fé e dedicação. Conclusão. Chegamos ao final de uma lição incrível sobre Jesus Cristo. Ao longo desta aula, mergulhamos fundo na compreensão de quem é Jesus, explorando sua divindade, sua vida antes do ministério público, sua missão na Terra e o que significa seguir a Cristo. Aprendemos que Jesus é muito mais do que um homem sábio ou um líder religioso. Ele é o próprio Deus encarnado.
aquele que veio à Terra para nos salvar dos nossos pecados. Aprendemos que ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e morreu na cruz como o sacrifício final e perfeito pelos nossos pecados. Aprendemos também que seguir a Cristo não é apenas uma questão de seguir regras ou frequentar a igreja, mas sim de renunciar a tudo por amor a Ele e estar disposto a morrer por Ele, se necessário. Então, qual é a aplicação prática de tudo isso em nossas vidas? Primeiro, devemos reconhecer a divindade de Jesus e adorá-lo como o Senhor de nossas vidas. Devemos também buscar viver uma vida de santidade, seguindo o exemplo de Jesus. E, finalmente, devemos estar dispostos a renunciar a tudo por amor a Ele, colocando-o acima de tudo em nossas vidas. Que possamos sair desta aula com um coração cheio de gratidão e dedicação a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que possamos viver vidas que honram a Ele e sua missão na Terra. E que possamos seguir a Cristo com todo o nosso coração, mente e força, agora e para sempre. Amém?